Saudações, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nesse vídeo eu vou explicar pra vocês como que funciona o PVP nesse jogo. Sem muito roteiro, assim vamos trocar uma ideia. Vamos lá? Direto ao ponto, né? A build que você for usar no PVP, ela é completamente diferente da build que você vai usar no seu PVE. A build no PVP consiste em vários atributos que acabam sendo meio, de certa forma, inúteis na questão PVE. Eu vou explicar os melhores e por que que a gente usa cada um deles, certo? Eu separei uns Icor aqui que eu vou vendo e vou explicando quando e como usar cada um. Vamos começar do básico. Esse Icor, por exemplo, ele tem com. No PVP, ganha quem tiver mais vida ou quem tiver mais evasão. Se tu for no PVP e tu não tiver HP, tu vai tomar um hit só e tu vai morrer. Por isso que build PVP o pessoal coloca sempre muita com, depois os atributos de dano, priorizando com, com e evasão, isso, nessa ordem. Em builds mais convencionais, vamos dizer assim. Ou seja, com é fundamental no PVP, exceto por um outro tipo de build que eu já vou explicar para vocês. Ali, o segundo atributo é a precisão. Isso aqui é indispensável no PVP. Se você não tem precisão, você não vai acertar nunca. Ou você pode acertar algum hit ou outro se o alvo não tiver muita evasão, mas fica bem difícil de matar a galera, assim. Fica bem chato. Chance de crítico. No PVP, existe um atributo chamado resistência a crítico. Ele não é tão forte e o povo não costuma usar tanto, mas ele reduz bastante o dano crítico que o usuário que está usando toma. Então ele acaba sendo. O crítico é 8 ou 80. Eu gosto de manter esse atributo na minha build, porque a minha build é um pouco diferente do que isso que eu estou explicando. Em breve eu vou mostrar para vocês o que eu faço. Aqui no Zycor tem as bolinhas azuis, que são os atributos de defesa, né? Todas as bolinhas azuis são atributos defensivos. Ou seja, por exemplo, essa última bolinha aqui, ela vai aumentar em porcentagem, reduzir em porcentagem o dano que eu vou tomar se eu estiver usando a armadura da propriedade que ela está dizendo ali. Cloth, por exemplo, é tecido. No meu caso, eu uso a armadura de couro, né? Ou seja, esse atributo não vai me servir. Se você apertar F1 e ir um pouquinho mais aqui pra baixo, tem as porcentagens. Tipo, agora eu tô com minha build PvE, então eu não tô com nem um pouco desses atributos. Quanto mais você coloca, por exemplo, essa Icor aqui dá 2824. Ou seja, ele vai somar esse número aqui e vai mostrar em porcentagem o dano que eu vou reduzir se eu estiver usando a armadura. Uma coisa boa é que se você for fazer uma build com bastante com, para você ganhar bastante HP, é sempre bom ter um offsetting okzinho, pelo menos assim no mínimo uns 50, 60% de armadura e de medium offsetting. Medium offsetting é muito parecido com a armadura, só que ele vai reduzir o dano que você vai tomar de alvos médios. Ou seja, isso para PVP é perfeito para quem quer sobreviver um pouquinho mais. Porque alvos médios mais é player, né? Então não tem o que fazer. PVP é isso. Vamos lá? Block. O block, ele só funciona se você estiver usando escudo. Ou se você for a Retiarius, que tem aquela skill que tu consegue defender com a adaga, usar o block com a adaga. Mas se você não for classe que usa escudo, não invista em block. O block, ele aumenta uma... Quanto mais block você tem, mais chance de bloquear você tem. O bloquear, você só reduz o dano em 30%, que quando você toma dano, sai um dano azulzinho, isso significa que você bloqueou. Se você não é classe que usa escudo, não invista nesse atributo, não vale a pena. E tem o atributo também, penetração de bloqueio. Esse atributo, se você estiver com mais block pain do que o seu inimigo estiver de block,
tu vai ignorar o bloco dele mais vezes. Belezinha? Vamos lá. Medium Type Target Offsetting. É o que eu acabei de explicar. Alvos médios, redução de dano. Ok. Uma coisa que eu acredito que vale muito a pena, assim, se você estiver usando uma... Quer dar uma equilibrada na build, não quer ser muito 100% tanque, mas quer dar um pouco de dano, é muito recomendado você colocar, além de com e as porcentagens de medium e da armadura, botar um pouco de precisão, que é o accuracy. E, de preferência, um pouco de critical rate. De resto, assim, o dano vai vir. Aí depende mais da combinação de classe que você estiver usando. Agora, sobre as cartas. Para PVP, é muito diferente do que PvE. Você não deve usar carta de propriedade contra raça ou dano contra boss ou algo do tipo. Para PVP é um pouco diferente, um pouco relativo, vamos dizer assim. Por exemplo, geralmente o pessoal costuma usar um Blunt no 10, né? Que reduz o dano que você toma. Se ela estiver no 10, vai reduzir em 30%. Isso aqui se você não tiver muita evasão, ou não for build que não usufrui muito da evasão. Fora isso, você pode usar também Falouros. Mas Falouros, eu recomendo mais usar se você estiver usando uma build voltada ali para evasão. Senão Falouros ele não vai funcionar muito bem. No meu caso, na minha build, eu uso só evasão e precisão. E mais nada. Como eu disse, um pouquinho mais pra frente eu já mostro pra vocês como que é a minha build. As cartas verdes não tem muita opção boa, então como eu sou um DPS que eu uso ataque físico, eu uso do Rashwa, que dá força. As cartas vermelhas, como eu não vou usar uma propriedade, não existe uma propriedade que dê dano em player, eu costumo usar o dano da minha arma, que no meu caso, que eu sou Scout e eu jogo de Vulture, é o dano da arma, então acaba sendo pistola, que aí encaixa bem. As azuis é um pouquinho relativo. Se você estiver usando mais uma build voltada mais para tanque, talvez compense você usar 3 auras ou 3 no AL, depende do que você quer mais defender. Geralmente o dano no PVP, o pessoal usa mais dano físico, então 3 auras é melhor. Só que no meu caso, eu prefiro usar 3 Maria Lead, porque em 3 Maria Lead eu tenho uma chance pequenininha por hit, sendo que eu dou vários hits no PVP, a minha classe me proporciona isso, de conseguir um escudo que ele pega uma parte da minha vida. Aqui, equipando 3 Maria Lead, eu vou ter 10% de chance de ter um escudo de 15% do meu HP. Geralmente, eu com minha build, eu tô com 700 a 800k de HP, então é muito HP. E como eu uso uma build full evasão, por exemplo, qualquer escudo é bem-vindo. Se por acaso eu tomar um tapa, eu não vou morrer direta. E as cartas roxas é meio que a sua escolha. Você pode usar 3 do Lahan, por exemplo, que o do Lahan basicamente o efeito é, quando tu morre, tu tem uma chance de ressuscitar. Nossa, no PVP, em guerra, tu pode... No TBL, ele é meio nerfado. Acho que você ressuscita e fica por uns 10 segundos e depois morre pra sempre. Na guerra, na GTW, por exemplo, 3 do Lahan pode ser bem chato, porque tu morre e ressuscita, aí te mata e tu ressuscita de novo, aí te mata e tu ressuscita mais uma vez. E fica nessa. Eu costumo usar 2 baleias de pedra ou 3 baleias de pedra, que é aqui, ó. Que ela tem uma porcentagem, dependendo da quantidade quantidade de estrelinhas que você tem, o nível da carta, de reduzir o dano que você toma em 10% por 5 segundos. Com 3 vai ser 30%. Já é bastante coisa. A carta da deusa, eu gosto de usar o Balbas pelo daninho que ele dá, pelo meteoro que cai, e também pelo medium offsetting que ele dá. É bem ok pra PVP. É a melhor que tem pra PVP e pra PvE no momento. Uma coisa que a gente tem que salientar é a coroa. Não é muito recomendado você usar Sword of the Ruler na guerra, por exemplo. No TBL nem dá pra usar, ativar a coroa. Mas na guerra é muito relativo do que você quer fazer. Se tu ativar a coroa na guerra, depois que acaba a tua carga da coroa, tu não pode mais usar ela na guerra, nessa mesma guerra.
O ideal é você sempre guardar a coroa pro final da guerra, né? Eu costumo usar Liberdade da Eternidade ou Espada Demoníaca do Gigante, porque são duas gemas que duram mais tempo e tem um efeitinho ok. Essa aqui, se tu quiser ativar e dar uma skill em área, beleza, tu provavelmente vai matar uma galera, mas tu tem que saber usar muito isso. Agora, em relação aos equipamentos, uma coisa que eu devo salientar bem é nas Váivoras. Existem duas Váivoras que são boas para guerra, que é a Parede de Ferro, Iron Wall, que vai te dar com todos os atributos, estamina, ok, para GTW tu tem que correr bastante, evasão e bloqueio, e um dos principais são esses três aqui, que é evasão, bloqueio e medium type offsetting, né? Aí é mais voltado pro tanque. Se você quer dar mais dano, é muito recomendado usar o Luta Sangrenta, o Blood Fight, que dá força, inteligência com todos os atributos. O que mais vale a pena daqui são esses três aqui, ó. Precisão, ok. Penetração de bloqueio, ok. E ataque contra alvos médios, que o nome já diz por si só. Vai aumentar o dano em porcentagem que tu vai dar em alvos médios. E player é alvo médio, então é sempre bom estar próximo de 100% se tu quiser garantir um dano maneiro aqui. A build que eu costumo fazer eu uso, por exemplo, no meu caso que eu jogo de Vulture, eu uso a Vaivora do Vulture e do Outlaw. Aí eu uso duas Luta Sangrenta para dar mais dano. Ou às vezes eu gosto de usar um Parede de Ferro e um Luta Sangrenta. Aí vai depender da guerra, né? Vou mostrar pra vocês aqui os meus Icor que eu costumo usar. Aqui, ó. Como você pode ver aqui, o meu Icor, todos os Icor tem pelo menos evasão ou precisão. Precisão, evasão no roxinho, porque eu sou focado em desviar e acertar muito. Eu sou tipo um Glass Cannon. Eu entro, dou muito dano, mas se me acertarem eu morro. Porque tem aquela skill do Outlaw, que é o Rampage, que eu taco todo mundo pra cima e eu dou um senhor dano numa área também. Tem as skills do Vulture, que dependendo de quem eu acerto dá hit kill. É bem divertido. Aqui, como vocês podem ver, precisão, chance de crítico, evasão. Crítico, evasão, precisão. Esse força aqui sobrou, então, vantagem, né? Vocês podem ver que eu não tenho muita com na minha build, justamente porque ela é focada em dar evasão e precisão, como eu já falei umas 20 vezes aqui. Eu uso a graça da Rosalía, porque com 3 partes eu ganho 1000 de evasão, aí já é um número ok. Every Armor, isso aqui é fundamental para PVP. Dano contra todas as armaduras é bom para PVP e não é tão bom para PVE. Como assim? Existem bosses nesse jogo que eles não possuem armadura. Ou seja, se tu tiver 100% de dano contra todas as armaduras, isso aqui vai ser inútil contra aquele boss. Mas todo player usa armadura. Se ele não usar armadura, tu vai dar um tapa e tu vai matar ele. Aqui, voltando no F1, vocês podem ver em porcentagem também, ó. Por exemplo, aqui eu tenho 86% de dano contra a armadura de cloth, né, de tecido. Ou seja, para PVP é bom ter pelo menos dano contra a armadura de couro e placas, porque é o que o pessoal mais usa. Ghost é só boss que tem, então whatever. E cloth pra guerra, PVP, o pessoal não costuma usar muito cloth não. Uma informação talvez útil, que você provavelmente já sabe, nos seus hats você pode colocar evasão, dano contra todas as armaduras. Dá pra pegar uns atributos maneiros aqui também. Se você for querer jogar muito PVP, dá pra fazer um set exclusivo pra ele, pro PVP, né? As gemas do éter, da arma, também, eu costumo deixar 2 de força e 2 de com. Ou dependendo da guerra, eu uso 4 de com. Mas geralmente é 2 de força e 2 de com. Aqui o meu cinto e a minha espaldeira também são nessa pegada de precisão e evasão. As gemas das peças de armadura, né, são voltadas para as skills que eu uso. E além do mais, seria isso. No PVT,
Não recomendo levar essas maçãs, eu recomendo você levar isso daqui. Essa poção, ela tem um cooldown de 7 minutos na guerra. No TBL, se eu não me engano, ela não funciona. Na guerra, tu toma isso e tu recupera quase, sei lá, metade da tua vida. É bem bom caso tá acontecendo uma luta e, pô, meu healer morreu, tu só dá um golaço aqui que tu recupera metade da vida. Vale muito a pena. Além do mais, seria isso? Ah, uma coisa importante, não dá pra usar maçãs na guerra. Acho que eu comentei isso. E Elixir, se eu não me engano, dá pra usar, mas não vale a pena. Recupera muito pouco. Se tu quiser recuperar HP, senta, espera um pouquinho, que o HP sobe. Então, além do mais, pessoal, seria isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre build ou coisa de PVP, assim, pode perguntar aqui que eu ajudo todo mundo. Tá bom? Um forte abraço, meu povo. E até mais. Um beijo. Valeu!